No dia 6 de janeiro de 2021, a Twitch faz um pronunciamento que eles iriam remover o PogChamp da plataforma, por causa das declarações de Gootecks, que é o rosto do emote, onde ele encorajou ainda mais violência no caso que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos, que pessoas invadiram onde o Congresso fazia reuniões, e é então que o Cianplot dá uma sugestão para a Twitch para eles fazerem uma base de dados com várias pessoas, e a cada vez que alguém digitasse PogChamp, uma nova pessoa apareceria como o emote. A Twitch pegou essa ideia, modelou e decidiu que a cada 24 horas uma nova pessoa apareceria como o PogChamp. E é aí que vamos pegar todos os PogChamps que apareceram no mês de janeiro, fazendo uma retrospectiva para ver se realmente eles conseguiram trazer a verdadeira emoção do que é ser um PogChamp. Primeiro, a situação em que ele surgiu, como vocês podem ver aí. Então vamos lá, ele tem a boca com os lábios curvados, certo? O emotes tem que estar com o rosto virado para a direita, os olhos também tem que estar olhando para a direita, eles têm que estar arregalados, mostrando a emoção de choque, de surpresa, empolgação e de felicidade ao mesmo tempo. O crop, que é o corte do emote, também tem que ser só a cabeça e um pouquinho do pescoço, como vocês podem ver. E por último, mas não menos importante, as linhas de expressão que temos no emote. Então vamos analisar emote por emote que apareceu no mês de janeiro. Eu vou dar uma nota de 1 a 5 que vai entrar numa tier list valendo de S a E, sendo que 5 equivale a A e 1 equivale a E, e o S é a exceção da exceção e o próprio PogChamp original. O primeiro deles foi apresentado em 8 de janeiro e é o Unruly. Vemos aqui que um ponto muito importante não está sendo mostrado, os olhos. Ele está sendo completamente coberto por esses óculos escuros. Os lábios não estão muito curvados, mas ok, ainda mostra o choque do PogChamp. Não temos muitas linhas de expressão a não ser o da testa, e ele está extremamente mal cropado, mal cortado, porque está mostrando esse corpo, e é nessas extremidades do óculos aí, o que é isso? Está extremamente mal feito. Então eu daria um 2 de nota. O próximo já é um exemplo muito melhor do que é um PogChamp. Ele apareceu no dia 9 de janeiro e é a Umi no Kaiju. Ela tá demonstrando surpresa, felicidade com o que está acontecendo. Tem linhas de expressão, mas não muito, mas isso aí depende de cada rosto, então não podemos relevar tanto isso. Os lábios estão curvados, os olhos estão arregalados, demonstrando realmente a expressão novamente. Está extremamente bem cortado. Quando eu tava vendo isso no chat, ficou muito bom. E a iluminação está bem boa também, ela está olhando para a direita e os olhos também estão para a direita. Podia estar um pouco mais, mas eu daria nota 5 para esse aí. Próximo. Vamos agora ao do dia 10, e o nome do streamer é Reversal. Aqui já vemos um erro, ele está virado para a esquerda, mas pelo menos está olhando para a direita. Os lábios estão levemente curvados, a iluminação tá boa, não tem muitas linhas de expressão, mas também um erro muito forte aqui, ele só apresenta felicidade, ele ainda não dá um sentimento de choque. E os olhos não estão muito arregalados também, ele tá bem cortado até, mas eu daria um 3. PogChamp do dia 11, o Critical Bard. Esse aqui ele não parece estar feliz, ele nem parece estar com choque, ele parece que tá com medo. O rosto tá em direção para cima e os olhos dele estão olhando de cima para baixo, mas um pouquinho ainda para a direita. Ele tem linhas de expressão, mas novamente é de medo e não de surpresa. E ele tá mais ou menos ali na média de se tá bem cortado ou não. Eu daria sinceramente um 1, por não expressar o que é um PogChamp, com aquele sentimento de surpresa que ele nos traria realmente. PogChamp do dia 12, a Deary. Ela que vemos totalmente que ela está sem linha de expressão nenhuma por causa da maquiagem, mas no geral dá pra ver que é o melhor que o anterior e tem o sentimento de surpresa e um pouquinho de felicidade. Ele tá bem cropado, o cabelo aparenta ocupar muito espaço, mas eu acho que isso é só impressão. Então ela tá com o rosto virado para a direita, mas não o olho. Os lábios também estão levemente curvados, mas no geral dá pra ver o que é um PogChamp. Eu sinceramente, por causa das linhas de expressão, que é um ponto muito importante, eu daria 2 de 5. Esse aqui é o do dia 13, o The Graph G. Ele é o cara que pegou 2.500.000 pessoas ao vivo na Twitch, então logo após ele foi o novo rosto do PogChamp. A princípio os lábios não estão muito curvados, ele tá olhando para o lado certo, podia estar mais para a direita os olhos, mas está demonstrando o sentimento de surpresa e de felicidade, empolgação, que é o que a gente quer ver no PogChamp. As linhas de expressão dá para ver claramente, dá para ver até veia na verdade, os olhos estão bem arregalados, eu daria um 5 de 5. Esse é do dia 14, a Curious Joy. Os lábios estão perfeitos eu diria, os olhos arregalados, mostrando empolgação, surpresa, ele só tá um pouco
mal cropado por causa da roupa que tá aparecendo, e esse boné também atrapalha demais. Tá olhando na direção certa, linhas de expressão estão muito boas, e eu só daria o 4 de 5 por causa desse boné aí. O do dia 15, o NL Creep, os lábios estão curvados, estão com algumas linhas de expressão, mas só na testa. Ele tá olhando pro lado certo, pelo menos. Tá bem cropado, eu daria um 3 de 10 por não mostrar empolgação, só o sentimento de surpresa. O do dia 16, a Little Sierra, os lábios estão levemente curvados também, não tem muitas linhas de expressão, mas ainda assim consegue ter o sentimento de empolgação e de surpresa. Tá muito bem cropado, eu diria que só deixava um pouquinho mais do pescoço. Os olhos não estão muito regalados, mas tá mais que o anterior pelo menos. Poderia estar mais, eu daria no fim ali um 4 de 5. O do dia 17, a That Bronze Girl, tá olhando pro lado certo, mas não demonstra expressão nenhuma. Não tem linha de expressão, os olhos não estão regalados, a boca não tá nem um pouco curvada. Eu acho que o único ponto positivo é que tá bem realmente cropado, tá bem cortadinho. Mas no fim eu daria um 1/5, porque não tem emoção nenhuma do que é ser um PogChamp. Do dia 18 eu não sei quem é, porque a Twitch não colocou lá no Twitter deles, então não tem como eu adivinhar do além quem é esse cara, mas vamos para a análise do emote. Os lábios estão muito pouco abertos, tem poucas linhas de expressão, mas pelo menos os olhos estão regalados. O tá bem cropado, tá olhando para a direita, a cabeça também tá em direção à direita, demonstra empolgação, mas não demonstra muito choque. Eu daria um 3 de 5. E agora vamos ao dia 19, esse aqui é um especial, ele é o Komodo Hype. Muita gente, quando acabou o PogChamp, começou a usar o Komodo Hype no lugar do PogChamp. Aqui vemos que ele é um caso especial. Ele tá olhando para a direita, ok. Os lábios não tem, certo? Porque é só um lagarto. Mas ele consegue, em formato grande, não muito. Mas quando ele tá no chat, ele consegue demonstrar empolgação e surpresa. Pra mim esse é um dos melhores emotes. Ele é 5/5, mas é uma exceção de todos os outros. O do dia 20, o Merl, ele tá demonstrando o sentimento de surpresa e só um pouquinho de empolgação. Não tem muitas linhas de expressão, tá bem cropado, os olhos estão um pouco arregalados, mas podia conseguir demonstrar mais do que um PogChamp. Eu daria ali um 3 de 5. O próximo é do dia 21, que é outra exceção aí, porque é um desenho. Não acho ele tão bom quanto o Komodo Hype, ele não tem lábios, não dá pra ser nada curvado, ele só demonstra sentimento de... não é nem choque, acho que nem felicidade, talvez empolgação. Não tem nenhuma linha de expressão, os olhos estão regalados por natureza porque é um desenho, pelo menos está olhando pro lado certo, mas é isso, eu daria um 2 de 5. O próximo, os lábios estão muito bons, tá demonstrando realmente sentimentos de surpresa e de empolgação. Os olhos estão muito bem regalados, tem várias linhas de expressão, tá bem cropado. Eu acho que só o headphone tá muito grande, mas no geral realmente demonstra o que é um PogChamp e eu daria um 5 de 5. Esse próximo, ele tá olhando pro lado errado, a cabeça tá em direção certa, os lábios não estão muito curvados, não tem linha de expressão, tá bem mal recortado porque não pega um pouco do pescoço, parece só a cabeça de um triângulo. Ele só demonstra felicidade, nenhuma surpresa, os olhos são um pouco arregalados, mas ainda assim é meio estranho. Sinceramente eu daria um 2 de 10. Esse do dia 24, os lábios estão bem curvados, tá com algumas linhas de expressão, mas consegue ter o sentimento de surpresa e empolgação. O cabelo parece consumir muito espaço, mas eu acho que é só impressão também. Tá olhando na direção certa, poderia estar mais, a cabeça também tá em direção certa. Os olhos estão arregalados, eu daria um 5 de 5 também. O próximo é o Gaules, o do dia 25. Ele tá olhando pro lado certo, tem algumas linhas de expressão, a boca tá bem curvada, mas os olhos não estão muito regalados. Ele consegue trazer o sentimento de surpresa e um pouco de empolgação, mas eu acho que o único problema aí realmente é o olho, que deveria trazer mais ainda o sentimento de empolgação que falta. Eu daria um 4 de 5. O próximo, os lábios estão muito bons, a gente tá uma sequência aqui muito boa de trazer empolgação e surpresa. Os olhos estão lá pro lado certo, a cabeça também, tem várias linhas de expressão, podemos ver claramente o sentimento de surpresa e empolgação. No geral tá bem cropado, poderia cortar mais um pouco do pescoço, mas é isso aí, eu daria um 5 de 5. O próximo é o do dia 27. Os lábios estão levemente curvados, tá com poucas linhas de expressão. O boné ocupa muito espaço da cabeça para trazer algum sentimento. Ele traz a empolgação, mas só um pouco de surpresa e de choque. Tá um pouco mal recortado. O que é esse tumor aí embaixo da orelha? Poderia ou tirar isso ou aumentar o pescoço, mas pelo menos tá olhando pro lado certo. Eu daria um
3 de 5. Eu não tô falando o nome dos streamers porque eu não sei, o Twitter da Twitch não colocou o arroba deles, então novamente não tem como eu descobrir com minha bola de cristal, então só tô indo pelos dias e sem nome mesmo. Esse aqui do dia 28, os olhos estão em direção certa, a cabeça está em direção certa também. Ele não traz muito sentimento de choque, mas pelo menos traz um pouco de empolgação. Os olhos poderiam estar mais arregalados, tá bem cropado, pelo menos isso, então eu daria ali um 4 de 5. O do dia 29, esse aqui, a boca parece que some na cor dela, não dá nem pra ver, tá muito pouco aberta, os olhos são regalados, mas tá olhando pra direção errada, a cabeça tá um pouco na direção certa também, tem algumas linhas de expressão, mas no geral dá pra ver que tem algo errado, ele traz o sentimento de surpresa, mas não muito de empolgação. Eu daria ali um 2 de 5. O PogChamp do dia 30, os lábios tá curvado, mas a boca tá mais aberta, tem algumas linhas de expressão, os olhos poderiam estar mais arregalados, mas tá olhando na direção certa, a cabeça tá na direção certa, tá bem cropado e no geral eu daria um 4 de 5. E agora finalmente chegamos no último, o do dia 31 de janeiro. Tá com os olhos bem arregalados, poderia estar um pouquinho mais, tá olhando na direção meio certa, mas dá pra relevar. A cabeça tá na direção certa também, os lábios poderiam estar mais curvados. Não tem muitas linhas de expressão, mas ainda assim traz o sentimento de surpresa e empolgação. Tá muito bem cropados, o headset não atrapalha muito, e por trazer o real sentimento do PogChamp, eu daria um 5 de 5. E aqui que terminamos todas as análises de todos os PogChamp. Se você discorda da nota de alguns PogChamps, da minha super análise completamente profissional, claro, tudo bem, é só a minha opinião e você pode ter a sua a qualquer momento, certo? E teve uns que eu dei mais uma rushada, principalmente do meio do vídeo para cá, porque é muito e daria tipo uns 20, 30 minutos de vídeo e eu não ia fazer isso tudo. Então muito obrigado para quem assistiu, se você gostou deixa um like, se inscreve, compartilha, se você não gostou pode deixar um comentário com uma crítica que ajuda demais. Até o próximo vídeo e tchau!